Palmeiras está prestes a vender jogador recém-contratado por valor que vai até, inclusive, dar prejuízo à equipe. Tem também corrida contra o tempo para anunciar reforço. A briga contra o calendário agora se torna um fator determinante e também a mira de um novo xerifão para o Palmeiras. Bom, tudo isso e muito mais a gente vai falar a partir de agora no Palmeiras em Campo. Então vem comigo, depois da vinheta, tu sabe, eu tô de volta pra gente falar de Palmeiras aqui no YouTube. Bom, pessoal, vamos começar falando então de um jogador que pode já estar de malas prontas para deixar o Alviverde, tá? O assunto da vez que tomou conta dos noticiários alviverdes, quer dizer, né? Que vem tomando conta aí devagarinho é que Facundo Torres, sim, pode estar deixando o Palmeiras. Vamos lembrar que o Verdão investiu pesado na temporada passada, mais de 700 milhões de reforços. E no meio de tantas contratações, 3 nomes, né, acabaram não dando certo aqui no Palmeiras, que foi o Mikael, que já deixou o clube, o Ramon Sosa e também Facundo Torres. Esse último teve um pouco mais de protagonismo, mas também teve, né, o seu rendimento abalado ao longo da temporada. E o Facundo, que chegou com status de titular e um preço bem alto, agora deve estar de saída do Palmeiras. Vamos lembrar que ele foi contratado por 70 milhões de reais junto ao Orlando City e, segundo o The Athletic, o Austin Futebol Clube do Texas, também pertence à Major League Soccer, estaria disposto a pagar cerca de 9,5 milhões de dólares para contratar o jogador, algo que na cotação atual daria uns 51 milhões de reais, ou seja, quase 20 milhões a menos do que o Palmeiras pagou pelo jogador, tá? Ou seja, se o Palmeiras vender, estaria assumindo um prejuízo de quase 20 milhões de reais comparado, né, ao que pagou pelo atleta. E pelo que está sendo cogitado por aí, a tendência é que o Verdão estaria pronto para fechar esta negociação, porque as conversas teriam, né, seguido adiante. O ponto é que Facundo até teve minutos, foi titular em algum período, né, bastante utilizado, mas não virou, né, um queridinho da torcida, um jogador de confiança do Abel. Muito pelo contrário, né, mesmo com seus minutos ali, ele foi ficando cada vez menos protagonista ao longo do ano, e assim os números mostram uma certa participação do jogador, tá? Foram 61 partidas, 10 gols e 4 assistências, mas para a atual temporada ele estaria, entre aspas, fora dos planos do Abel Ferreira, tá? Tanto que o Abel mudou o esquema, começou a jogar com 2 centravantes, digamos assim, né? E escanteou os pontos porque viu que o Facundo não estava dando conta do recado, tá? Cara, neste meio tempo ele se desvalorizou, obviamente, aqui no Palmeiras, mas 20 milhões, né? É uma quantia significativa para o clube estar aceitando perder. Então, temos que aguardar e ver o que de fato tem de verídico, mas a informação do momento é que o Palmeiras estaria aceitando a venda do jogador. Mas eu quero a tua opinião, torcedor. Será que vale a pena vender o Facundo ou será que ele poderia se valorizar aqui no Palmeiras em 26? Comenta a tua opinião, eu quero muito saber o que tu tem a dizer e também já comenta de onde você está assistindo o Palmeiras em Campo, por onde você torce pelo Verdão, assim eu consigo mapear a torcida e também ver até onde chega, né, este torcedor tão apaixonado do Palmeiras pelo Brasil e mundo afora, tá? Na sequência aqui, pessoal, vamos falar de um dinheiro inesperado que pode estar chegando aos cofres do Palmeiras e que renderia, né, inclusive ajudaria, na verdade, a trazer um reforço que o Palmeiras vem tentando, tá? Então agora a notícia é boa pro caixa, tá? A base do Palmeiras segue aí dando retorno e ajudando a pagar boletos aqui no Allianz Parque, tá? Nos últimos 10 anos, o Verdão virou referência em exportação de jogador, né? Com uma lista bem pesada: Gabriel Jesus, Danilo, Endrick, Estevão, Vitor Reis, Luiz Guilherme, né? E por aí vai uma vasta lista de jogadores
que deixaram o Palmeiras rumo à Europa, rumo a outros mercados, rendendo muita grana aí pros cofres. E nessa história entra o John, lembram do John? Que não rendeu o esperado com a camisa do Palmeiras e foi vendido ao Red Bull Bragantino em 2024. Só que lá no Massa Bruta, né, ele encaixou, fez um Brasileirão forte e virou, né, um dos principais referenciais da equipe lá do Red Bull, tá? E foi, né, e vem sendo agora encaminhado uma venda junto ao Zenit da Rússia, tá? A proposta que apareceu na mesa é gigante pelo jogador, tá? 18 milhões de euros fixos, né? O que daria 112 milhões de reais, mais 12,5 milhões por metas atingidas, ou seja, o Red Bull vai faturar, né, uma boa grana pelo jogador. No entanto, né, eles querem 20 milhões de euros e seguem negociando com a equipe russa. Mas o que o Palmeiras tem a ver com isso, tá? Que independente, né, do desfecho exato, o Palmeiras tem um pedaço desse bolo, tem uma fatia que garantiu, tá? Já que o Verdão tem 20% dos direitos econômicos ainda do atleta, que ficou ali em contrato, né, já visando uma valorização do seu ativo. Então, além do mecanismo de solidariedade, que dá 2% no contexto, tá? O Palmeiras teria cerca de 22% de mais-valia, ou seja, cerca de 22 milhões de reais entrariam nos cofres do Palmeiras com a venda do John, tá? E tem um detalhe bem importante nisso tudo, tá? O Palmeiras quer junto ao Zenit o Nino, o zagueiro, né? Bom, pessoal, minha visão agora sobre tudo isso, tá? O Palmeiras faz muito certo em manter esses percentuais de 20% quando vende um jovem da base, às vezes vende um pouco mais barato, o jogador que começa a se desvalorizar, passa para outro clube, né? Ganha uma grana ali de imediato, mantém 20%, né? E acaba o jogador se valorizando, sendo revendido e o Palmeiras lucra mais ainda em cima. Então, são negócios muito hábeis que a direção vem fazendo com estes jovens jogadores. Ano passado, diversos jogadores foram revendidos e o Palmeiras lucrou muito bem com essas revendas, tá? Ajudou muito nas contratações do Palmeiras e manter o caixa em dia. E John vem sendo aí mais um jogador, tá? Que vai ser negociado com o Zenit e o Palmeiras vai acabar arrecadando valores significativos. Quero a tua opinião, meu querido torcedor. O que tu acha? Tu acha que o Palmeiras fez certo na época em vender o John, né? Visto que agora vai receber uma boa quantia, ou tu acredita que o Palmeiras deveria ter utilizado o atleta, dado oportunidades e tá rendendo 100% desse dinheiro no bolso? Comenta aí a tua opinião, também já comenta eu sou o Verdão, que eu vou saber que tu tá com o Palmeiras e tu tá engajado aqui no conteúdo, tá bom? Na sequência, pessoal, sei que eu falei bastante até agora, mas vamos falar então de reforços e mercado da bola. Tem jogador chegando aí no Palmeiras? Bom, tem algumas novidades, tá? Vamos começar falando com ou sobre o John Arias, tá? O Palmeiras segue sonhando com o atacante colombiano e as conversas já estão em andamento e a diretoria já teria recebido um sinal verde do staff do jogador para avançar e tentar adquirir o jogador. Mas aí tem algo que preocupa e pode ser uma problemática, tá? Que o Palmeiras vai ter que driblar, que é o tempo e janela, né, de mercado ali junto ao futebol europeu. Segundo apurações citadas, tá, pelo Bola VIP Brasil, o Wolverhampton só pretende vender o jogador após o término da Premier League. E a Premier League termina agora em maio. Beleza, tá? Só que a janela no Brasil fecha em março e só reabre em julho. Então, né, tem esse entrave aí na negociação e o Palmeiras teria que correr, né, contra o tempo, ou só chegaria, né, o John Arias a partir do segundo semestre aqui no Verdão. A boa notícia é que o Wolves aceita ouvir a proposta agora e isso pode ter ligação com o momento do clube no campeonato, tá? Já que a informação aponta que o time na última colocação e com risco eminente de rebaixamento, tá? Se cair, o clube com certeza vai vender alguns jogadores para reformular a equipe, né? Aliviar o caixa e assim facilitaria uma chegada do John Arias aqui no Alviverde. Bom, pessoal, na minha opinião, vocês sabem, o John Arias seria um grande reforço, mas que é muito caro e o Palmeiras, né, corre contra o tempo. Quero a tua opinião, o John Arias te serve ou não te serve? Comenta aí
Eu quero saber, tá bom? Bom, pra gente dar sequência, vamos falar de mais um reforço na mira do Verdão, tá? Ayrton Costa, porque segundo o jornal argentino El Craque Deportivo, o Palmeiras sondou a situação do zagueiro Ayrton Costa, que hoje é titular do Boca Juniors, tá? Tem a concorrência do Flamengo também, então o Palmeiras teria que aplicar um chapéu na equipe rubro-negra, caso quisesse, né, ficar com o jogador. O Boca Juniors quer cerca de 5 milhões de euros, né, algo na casa dos 31 milhões de reais, para liberar este atleta, valor que o Palmeiras, né, aceitaria pagar. Bom, pessoal, a gente sabe que o Palmeiras busca um zagueiro canhoto, vem tentando o Nino, agora surge o nome do Ayrton Costa, tá? Concorrência pesada, tem o Flamengo, então teria que ter uma espécie de leilão, o próprio Boca liberar o jogador, então também não é uma negociação tão fácil, é uma negociação até complexa, tá? Quero a tua opinião, tu conhece o zagueiro, não conhece, será que tem chances dele vir para o Palmeiras? Bom, a informação é que há um interesse, mas seria algo muito na base de sondagens, tá? Comenta aí embaixo tudo que a gente conversou hoje, porque o Palmeiras em campo tá chegando no fim e a qualquer momento eu tô de volta pra gente falar de Verdão aí no YouTube, tá? Um forte abraço, valeu, falou, até mais!